Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. De Martim Afonso e seu irmão, e a de Pernambuco, com Duarte Coelho. Todas as demais capitanias que marcavam o início do desenvolvimento mundial do comércio fracassaram. O açúcar alcançava altos preços na Europa, onde era pesado em grama para venda. A cana-de-açúcar foi trazida de outras ilhas e crescia muito bem em terra brasileira. Logo, os portugueses passaram a construir os primeiros engenhos de açúcar no território. Os índios frequentemente destruíam os engenhos que eram erguidos. Algumas tribos eram muito hostis e tinham hábitos totalmente diferentes, como comer carne humana, acreditando adquirir as habilidades do cadáver, ritual que ficou conhecido como antropofagia. Agora se coloca no lugar das pessoas daquela época. Chega um cara aqui com uma carta de doação. Ele apresenta: eu sou o donatário. Que valor tem aquele documento para os indígenas aqui estabelecidos? Nenhum. Então ele precisava estabelecer um vínculo. No caso da vila de São Vicente, um náufrago português chamado João Ramalho já estava estabelecido no local e havia se casado com uma princesa tupiniquim, a Índia Bartira. Por causa desse vínculo, os locais já tinham conhecimento sobre os portugueses. Esse contato facilitou a diplomacia e contribuiu para o sucesso da capitania dessa região. Ingleses que estavam na América nem cogitavam a possibilidade de se casar com índias, né? Nem as mulheres inglesas cogitavam a possibilidade de se casar com os índios. Os portugueses não tinham essa, tá entendendo? Os portugueses que conseguiram estabelecer uma boa convivência com os índios tinham larga vantagem para conseguir produzir e povoar no território. Muitas capitanias fracassaram por não criar este relacionamento. O Brasil precisou destas harmonias entre os indígenas e os portugueses mais bem afeiçoados à cultura indígena para que eles pudessem assentar a terra aqui. Se você observar bem, a história da Bahia não é diferente, tá? Que nós temos lá a Paraguaçu, né, com Caramuru. É uma história muito semelhante. A Corte de Lisboa decide usar o dinheiro adquirido em outras colônias para enviar ao Brasil uma equipe com o objetivo de organizar um governo que seria comandado por Tomé de Souza. Este governo teria 3 principais objetivos: defender o território, organizar a produção para tornar viável o povoamento e um terceiro e prioritário que mudaria nossa história: civilizar os índios. O grande problema era: como nos aproximamos de povos que não falam a mesma língua, não têm os mesmos hábitos e pensam completamente diferente? Essa difícil missão seria confiada aos jesuítas. Se a Ordem de Cristo tinha ajudado Portugal nas navegações, os jesuítas seriam os responsáveis pela paz com os índios e a união do território brasileiro. Não era a primeira vez que o homem percebia que as pessoas não nasciam cultas e que era necessário educá-las para uma vida melhor. Desde a Grécia Antiga, a educação era tida como o motor de um conceito que ia se desenvolvendo e que sempre foi fonte de reflexão do Ocidente: a liberdade. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. A humanidade sempre teve dificuldade em ter pessoas vocacionadas para ensinar os outros. Se na Grécia filósofos como Pitágoras e Aristóteles precisavam achar alunos interessados em lhes ouvir, durante a Idade Média, nos mosteiros, surgiria uma capacidade maior de administrar a educação dos homens. Os mosteiros logo perceberam que podiam levar a educação para fora dos muros, catequizando homens ao clero. O clero significa aquele que sabe ler e escrever, né? Não é a pessoa ser ordenada, estar encardinada numa ordem religiosa, numa diocese ou qualquer coisa assim. E participam dessa república literária aqueles que são capazes de conversar não somente com as pessoas que estão aqui, que vivem na mesma época que eu, mas também com todos aqueles que viveram antes de mim. A tradição é a democracia dos mortos, né? Porque eu não ligo só para o ponto de vista e as opiniões daquelas pessoas que vivem comigo hoje,
mas sim de todo mundo que viveu antes de mim. E que não é democrático aquele que só pergunta para uma população de vivente. O acesso ao conhecimento de todo tipo começou a se expandir pela Europa. A população começava a aumentar e não bastava mais manter uma república literária. É a necessidade de educar cada vez mais pessoas que leva ao surgimento da universidade. Então a Universidade Salamanca, Coimbra, Colônia, Paris, Bolonha, depois a gente vai ter Oxford, Cambridge. Começam a surgir esses ambientes universitários e passam a ser o único ambiente possível de estudo. Os jesuítas nascem com a vocação de ensinar durante um grande cisma enfrentado pela Igreja, a Reforma Protestante. Para a Igreja ganhar espaço em outros lugares que estavam recém sendo descobertos, decide que esses novos sacerdotes da Companhia de Jesus fossem enviados pelo mundo inteiro para educar diferentes povos. Era o casamento de 3 grandes interesses: os jesuítas que queriam doar-se à vocação de educar, os portugueses que precisavam civilizar os índios e a Igreja que queria levar o catolicismo para o além-mar. Pois bem, em 1549, então, a gente começa a ter na história do Brasil a participação ativa dos jesuítas. Desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Se existem momentos dentro da vida do Brasil singulares, um deles é esta vinda. Desembarcava no Brasil a Ordem dos Jesuítas, comandados por Manuel de Nóbrega, com a missão de trazer as sementes da civilização ocidental para este lado do oceano.